tarde a todos e todas. Havendo quórum legal, declaro aberta a primeira sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte neste ano de 2020. Discussão e aprovação das atas das sessões anteriores, 12ª sessão ordinária de 2019 e quarta sessão extraordinária de 2019. Alguém para discutir ou alguma observação? Não havendo, então, aprovadas à unanimidade. Atribuo à Secretaria a leitura do expediente. Foram distribuídas no mês de dezembro de 2019 180 comunicações de prorrogação de prazo de conclusão de inquéritos civis, conforme expedientes disponibilizados na pauta virtual. Também foram recebidos no mês de dezembro do corrente ano 56 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos. Mensagem eletrônica oriunda da Promotoria de Justiça de Extremóis, caminhando cópia de portaria de conversão da notícia de fato número 079.2019.816 em procedimento administrativo. Mensagem eletrônica oriunda da Promotoria de Justiça de Luiz Gomes, caminhando cópia de recomendações pedida no inquérito civil 04.23.2306.001/2013 de 16. Mensagem eletrônica oriunda da Promotoria de Justiça de Jardim do Seridó, comunicando instauração de procedimento administrativo número 099.2019.000197, com a finalidade de viabilizar o encaminhamento de paciente para a realização de procedimento cirúrgico. Ofício número 340/2019, expedido pela Corregedoria Geral do Ministério Público em 9 de dezembro de 2019, tendo sido encaminhado para fins de ciência, cópia de parecer e decisão de arquivamento exarada no procedimento de controle de fiscalização número 56.589/2019. Todos os expedientes, excelência, e as documentações anexas se encontram disponibilizados na mídia digital da pauta virtual. Nada mais. Muito obrigado, Felipe, nosso secretário especial. Inicialmente, nas comunicações da presidência, queria desejar um feliz 2020 para todos os membros do colegiado, dizer que esse ano é um ano que promete muito trabalho, muito esforço. A gente tem uma série de mudanças novas que os colegas já começaram a discutir, inclusive no grupo lá dos procuradores, a respeito do processo penal, da tramitação de inquérito civil, do arquivamento de inquérito policial e procedimento investigatório criminal, a audiência de o juízo de garantia, juízo de custódia, mudanças nas atribuições criminais. Vai ter muito trabalho e muito esforço para equacionar todas essas questões, se não houver a suspensão ou uma prorrogação da vacatio legis, né, da lei recentemente aprovada, o pacote anticrime. Ela entra em vigor dia 23, mas há uma ADIM e há uma notícia de que o ministro do presidente Toffoli poderia suspender a vigência por 6 meses. E há outras possibilidades de medida provisória, então também eu vi aventada a possibilidade de prorrogação por 1 ano através de medida provisória do presidente da República. Porque o prazo realmente foi assim, absolutamente. Hoje, no primeiro dia do ano, já tivemos a manhã toda em discussão com os colegas criminais e GAECO, vendo uma série de consequências, inclusive sob guarda de objetos e produtos de crime, que em princípio, nos casos onde não houver o preço, teria que ficar com o Ministério Público, a gente tem que providenciar arquivo para isso. É uma revolução realmente, mas que vamos naturalmente, né, discutindo e aos poucos, ajustando. Não tem muito tempo, porque se entrar em vigor mesmo dia 23, a gente já vai ter que estar com tudo isso resolvido. Inclusive uma questão que afeta esse colegiado, ou que poderia afetar, segundo a interpretação de alguns, a gente hoje eu tinha pedido aos colegas para fazer o estudo e, de fato, na nossa lei orgânica tem a previsão expressa de que a revisão do inquérito policial é do Procurador-Geral de Justiça. O inciso 44 do artigo, acho que é o 23, né, da competência do Procurador-Geral. E expressa, ela não faz nem referência àquele artigo 28, que também foi revogado, né, do CPP, mas diz que em qualquer caso em que o procurador avoque ou discorde do arquivamento, ele pode ele próprio denunciar ou designar quem possa fazê-lo. A gente está vendo como adequar a Sejude também a esse novo, essa nova realidade. Se isso entrar em vigor, pedi hoje informações à Corregedoria para saber quantos arquivamentos de inquérito policial foram promovidos em 2019, para ter ideia do volume, porque isso tudo tramitava na comarca. Agora, havendo essa mudança, eventualmente, vindo à Procuradoria, além do movimento de feitos, que hoje são todos físicos ainda, de todo o interior do estado para cá, teria um assoberbamento da Sejude com esse trabalho, né, de revisão de
arquivamento de inquéritos policiais. Mas a gente também não tem certeza de se vai entrar em vigor, se não vai, como é que o Tribunal de Justiça também vai providenciar essa questão, se vai separar o juiz de garantia do juiz de custódia, se será o mesmo, né? Se aquela semana do juiz de custódia ele será o juiz de garantia, ou se vai ter uma designação. A questão das colegas da comissão das atribuições, a gente vai ter que revisar, doutora Darcy, por exemplo, provavelmente, veja, são várias possibilidades, mas provavelmente, uma vara criminal de Natal, por exemplo, salvo engano, são 10 varas, uma delas que receberá inquéritos policiais da outra e vice-versa. Quando esse inquérito se tornar ação, ele sai dessa vara, que o juiz, ele fica o juiz de garantia do inquérito policial. Quando recebida a denúncia, esse feito sai da primeira vara, por exemplo, para a segunda vara. Então, isso interfere na atuação do Ministério Público, do promotor. Se a gente mantiver como está hoje a atuação, então os promotores teriam novamente aquele antigo procedimento de um promotor denuncia e outro promotor é que segue a ação penal. E o que é que a gente pensou hoje, já para sugerir, né, para a comissão, que o promotor ele atue no inquérito policial perante a primeira vara e a vara que é de origem dele, a segunda vara, por exemplo, ele vai atuar nas ações penais. Porque no inquérito policial e nos PIC, não tem, no inquérito policial, né, no caso do PIC não tem nada a ver, que é da própria promotoria. Não há audiências, então ele não teria choque de audiência. Então ele atuaria perante uma vara nos inquéritos policiais e perante a outra vara nas ações penais, de forma que todos os inquéritos que ele acompanhar e venham a se tornar ação penal serão por ele denunciadas, os casos, né? As denúncias serão por ele oferecidas e ele continuará desde o inquérito até o fim da ação penal. Exatamente. No exemplo do júri, primeiro e segunda vara do júri. Aí os dois ficam de punições nas duas varas. Perfeito, esse aí ficaria. Vai ser de novo único. Não tem mais assento em vara nenhuma. Porque lá tem o promotor que faz a central. Mas considerando que provavelmente uma vara vai ficar com os inquéritos da outra e vice-versa, e não assim será espalhado, mas aí tudo depende de como o tribunal distribui. Tem dois promotores. Um atua mais na instrução e o outro está no júri. E na segunda também. Então não precisaria de cruzar esse primeiro com a segunda, não. Bastava cruzar o... Visitar os criminais comuns, entendeu? Não, nesse caso mostrado aí, nem precisa mexer, porque tem dois promotores na primeira vara e dois na segunda. Porque estaria na instrução, faria essa parte aí. Eu me referi aos criminais. Não, Rui do Júri, são 10 criminais, não é isso? São 10 varas criminais. Não, mas um promotor, se ele não ficar, se ele ficar só naquela vara que ele está, ele vai atuar em inquéritos policiais que vão para outra vara, para outro promotor. E ele será o promotor do caso até o oferecimento da denúncia. Essa denúncia oferecida vai para outra vara. Porque você está ligado que era assim, não fazia denúncia, passava por outra. É exatamente o que a gente já estava hoje vislumbrando, essa dificuldade para evitar, para que não haja novamente isso. E aí seriam todos os promotores. Veja, você tem 10 de Natal, todos os 10 ofereceriam denúncias em processos em que eles não iriam acompanhar. Em todos os casos, ele oferecia a denúncia, porque o juiz que vai receber a denúncia não terá competência para o feito. E vice-versa. Então, um juiz até o recebimento da denúncia, que é o juiz de garantia, e o outro juiz é que vai seguir a ação penal. Se a gente não desvincular do judiciário, vai acontecer aquele problema em todas as comarcas, todas as promotorias do Rio Grande do Norte. O ideal é a gente procurar a forma de promotor atue no inquérito policial naquela vara X e atue na ação penal na vara de origem dele, que é Y. Perfeito. Essas, provavelmente, o juiz de garantia vai ser o da comarca vizinha. O juiz de Caraúbas vai ter as ações penais de Caraúbas. E o juiz de Campo Grande, por exemplo, será o juiz de garantias. Pois é, foi uma mudança drástica, muito profunda. Eu acho que não vai ter, não. Só ajustar essa questão de secretaria. Perfeito. Bom, então 2020 de paz, prosperidade, saúde para todos. Com a bênção de Deus possamos, né, seguir nosso trabalho. Mais um outro ponto, eu solicito a inclusão, uma questão singela, uma colega que tinha sido removida, mas não tinha entrado de exercício ainda naquela sessão e entrou agora.
Então, eu peço autorização ao colegiado para que incluamos na ordem do dia a declaração de vacância da comarca da Promotoria de Justiça de Luiz Gomes. Alguma divergência? Não havendo, então a gente inclui na... uma outra inclusão seria a questão da eleição dos membros desse Conselho Superior, né, para agora já em 2020. A previsão que a gente tinha feito, qual era? Cadê? Sim, a sessão, perfeito. A sessão teria que ser feita até o dia 21 e a gente já poderia definir isso sem necessidade da sessão extraordinária, perfeito? Então, incluída na ordem do dia. Comunicações da corregedora. Boa tarde. A corregedoria também está cheia de planos. Nós já fizemos nossa primeira reunião hoje, passamos 2 horas discutindo as metas de 2020, mas espero também que a gente trabalhe, tenha muita saúde para trabalhar, né? Então, eu desejo da corregedoria para todo mundo, né? Que, enquanto conselho, a gente também tenha muita paz, muita tranquilidade aqui para resolver tantas questões, apesar dessa questão dizer respeito especialmente ao colégio, não ao conselho, trazida agora. É uma importação da Itália, né, doutor Arli? Do juízo garantista e do juízo de acusatório, a importação da Itália. Então, assim, importar sempre tem os seus problemas, né? Então, nada sem comunicações. Perfeito. Questiono a doutor Anísio, se tem comunicações. Sua Excelência, também desejar a todos um profícuo ano de trabalho, muita paz, muita saúde, que a gente possa continuar nessa nossa caminhada com cada vez mais desafiadoramente, né? A sociedade vai criando esses mecanismos e nós temos que nos adaptar e seguir adiante. É só, Excelência. Perfeito. Doutora Lourdes. Doutora Dacia Oliveira. Doutor Arli. Sem comunicação. Doutora Miriam. Doutor Herbert. Excelência, também desejar um profícuo ano, né, de trabalho, e que a gente tome as decisões sem precipitação, né, com muita cautela, com muito estudo, muita leitura, para que nós possamos acertar. É isso que eu espero. Perfeito. Doutora Rossana. Doutor Iádia. Excelência, eu peço a inclusão de um processo extrajudicial, 63.693/2019, um inquérito civil. É um voto vista que eu fiz, que foi da última sessão, e, inclusive, o conselheiro, relator, doutor Silvio, aqui, se dispôs, inclusive, a estar presente, porque eu não tenho nenhum outro processo, então eu gostaria de fazer inclusão para a discussão desse que foi da pauta passada. Só estou trazendo o voto vista e o relator se encontra presente. Alguma divergência? Não havendo, então está incluído. Obrigada. Doutor Braz. Sem comunicações. Doutor Raimundo Silvio. Na ordem do dia, então vamos ao primeiro ponto, seria a declaração de vacância do cargo de promotor de justiça de Luiz Gomes, segunda entrância, em face da remoção por antiguidade da bacharela Tatiane Sabrina de Lima Barbosa Brito, ao cargo de promotor de justiça de Patu. O critério a ser definido seria promoção por merecimento. Promoção por merecimento. É porque tinha tido uma promoção per salto, né? Quando ela foi? Uma remoção precedente. Remoção da... Exatamente. Aí o critério aplica só artigo 115, parágrafo 5 da lei orgânica, que é o critério original, seria a promoção por merecimento. Perfeito. Alguma divergência? Não havendo, então, será publicado edital para promoção por merecimento para o cargo de promotor de justiça Luiz Gomes, de segunda entrância. Seguindo na ordem do dia, as providências preliminares para a eleição dos membros deste Conselho Superior. A minuta está onde?
Que fizemos uma prévia, né, Felipe, a gente tinha imaginado fazer mais para o final de março, só que a lei exige, né, no início. Então a proposta seria 7 de janeiro, que é hoje, a aprovação da resolução. Amanhã, encaminhamento do edital de abertura das inscrições. Dia 9, publicação do edital no Diário Oficial e início das inscrições. Dia 20 de fevereiro, o último dia do prazo para inscrições. 22 de fevereiro, publicação da relação dos inscritos. Dia 2 de março, reunião no TRE para entrega das urnas eletrônicas. 6 de março, eleição, portanto, para a composição do Conselho Superior, biênio 2020-2022. Aqui neste plenário, de 8 às 14, do dia 6 de março. 7 de março, divulgação do resultado no Diário Oficial. Dia 9 de março, devolução das urnas. 23 de março, posto dos nossos conselheiros em sessão extraordinária. Questiono se todos estão de acordo. E aí a gente já na resolução, que é bem simples, né? Todos receberam, né, Felipe? Já. Teria alguma sugestão para alteração da resolução, o calendário, algum outro dado? Então, não havendo, então, aprovada a minuta por unanimidade, e a eleição, portanto, dia 6 de março de 2020. Os demais procedimentos conforme previsto na minuta e o que já discutimos. Perfeito. A indicação da mesa, vocês todos estão de acordo? Perfeito. Na comarca de Natal, os promotores Juvino Pereira como presidente, Michele Dantas como secretária e Afonso de Ligório como mesário. E suplentes os promotores Vitor Emanuel, Antônio Carlos Lorenzetti e Antônio Carlos Lorenzetti. Na comarca de Mossoró, os promotores Antônio Cláudio Linhares de Araújo, Wilson Vieira Barbosa, Paulo Carvalho Ribeiro e Daniel Lessa Azevedo Aldeia, os dois últimos na qualidade de suplentes. Será que vai julgar até lá? Março, né? Se por acaso o doutor Wilson for removido, a doutora Carla está lembrando que ele está requerendo uma permuta, realmente. Se até lá tiver havido alguma a permuta, a gente faz então a substituição, né? Na próxima sessão. Tem, de qualquer modo, tem Paulo Carvalho e Daniel Lessa como suplentes. Aí é só convocar um dos dois, né? Perfeito. Então já fica dessa forma ajustado. Sigamos, então. Essa de hoje está cumprida, né? Essa minha está... Certo. Seguindo a ordem do dia, deliberação sobre o quadro geral de antiguidade do Ministério Público para o ano 2020. Todos também receberam, não é isso? Alguma observação, correção? Ela foi removida. Não, porque até o dia 31 de dezembro. O quadro é até o dia 31 de dezembro do ano anterior. E de todo jeito ela foi removida, de Luiz Gomes para Patu. Aí não mudaria, né, a antiguidade. Cadê o quadro aqui? Eu já me enrolei todo. Cadê o quadro? Não, do quadro, cadê o quadro? Perfeito. Então, nenhuma divergência, aprovado por unanimidade o quadro geral da antiguidade do Ministério Público para o ano 2020. Coordenação das promotorias de justiça da comarca de Natal em matéria de defesa da mulher e enfrentamento à violência doméstica e familiar. Período de 8 de janeiro de 2020 a 7 de janeiro de 2021, indicação da promotora Érica Verícia como coordenadora e promotora de justiça Ivaneide Feitosa Confessor como substituta. Todos de acordo? Então, aprovada a unanimidade. Recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de inquérito civil. Vamos fazer assim, vamos fazer a inversão da ordem, doutor Silvio, né? Por acaso só vai ser aquele processo, né? Vamos inverter e julgar então esse recurso, que aí
Doutor Silvio fica desobrigado, mas se quiser permanecer, será bem-vindo. Pode relatar e votar, excelência. O doutor Silvio vai. Eu fiz um voto vista que foi disponibilizado, mas pelo que eu conversei aqui com o doutor Silvio, eu não sei se ele vai acolher. Eu estou pensando em concordar. Então, a gente tem uma discussão sobre uma improbidade num contrato, né, feito por uma prefeitura, e quando eu analisei a primeira vez, a promotora concluiu que não houve improbidade. E quando eu analisei a primeira vez, eu realmente achei que poderíamos estar dentro de uma hipótese de uma irregularidade. E aí não seria a irregularidade ou a ilegalidade qualificada o suficiente para configurar a improbidade. Este foi o meu primeiro olhar. Só que a doutora Yádia decidiu se debruçar sobre o problema com uma profundidade assim, né, caprichada mesmo, e lendo o voto que ela fez, né, eu fiquei, no mínimo, com dúvida se de fato não teríamos improbidade. E óbvio que na dúvida, né, o caminho é fazer a investigação. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que eu também gostaria de dizer que, assim, quando eu vi esse voto, eu me senti muito prestigiado. E até diria, eu adoraria, gostaria muito que todas as vezes que alguém discordasse de mim, discordasse com tanta atenção, com tanto zelo, com uma argumentação tão criteriosa. Eu me senti muito honrado. Parabéns pelo voto, doutor Yádia, concordo plenamente. Perfeito. Todos estão de acordo? Eu quero rememorar o fato da excelência. O voto vista, o voto divergente, seria pela não homologação. Aí o relator está acolhendo, já está reformulando seu voto original. Isso. Né, pela não homologação. Isso. Mas quer dizer só o emenda para relembrar o fato, né? Homologação da promoção de arquivamento do inquérito civil 06/2019 000252 pelo conselheiro relator. Voto vista. Investigação ministerial não conclusiva. Necessidade de melhor apurar os fatos atinentes ao contrato administrativo firmado mediante inexigibilidade de licitação sobre a ótica dos pressupostos e fundamentos legais que orientam a atuação da administração pública. Descompasso entre o valor pago pelo ente público e os serviços efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada. Indícios de indevida inexigibilidade de licitação. Voto pelo não conhecimento do arquivamento. Trata-se de um contrato... Não conhecimento ou não homologação? Não homologação. Certo. Pela não homologação do arquivamento. Na verdade, é um caso da comarca de Mossoró, em que houve a contratação, pelo município de Dissépio Rosado, a contratação de uma sociedade de advogados, Souza e Cavalcante Advogados, sendo que entre eles, que são dois apenas advogados, nós temos a pessoa do advogado, só um pouquinho que eu estou... Alexandre Magno Alves de Souza, que inclusive foi condenado. E isso antes, inclusive, da contratação do próprio escritório. E algumas coisas que nos chamaram a atenção nessa escolha desse escritório, como, inclusive, eu nunca vi no serviço público o pagamento, tipo assim, 5 dias depois que o contrato foi firmado. Não foi uma coisa super rápida, assim, um pagamento da primeira parcela, e sendo que ele já recebeu com base numa ação que, inclusive, nem foram eles que proporam essa ação. Então, eles receberam. Então, pelo valor, elaboraram proposta de Código Tributário Municipal, manual de procedimentos em arrecadação, de uma forma extremamente, assim... no outro dia já estava lá esse documento já disponível, uma coisa assim, muito... que precisa ser realmente verificado, né? Então, inclusive, se o valor tivesse sido pago, foi pago a mais do que eles deveriam ter recebido. Então, pelo menos, é necessário um olhar com relação a essa, não simplesmente porque é um escritório de advocacia que tudo será pela inexigibilidade.
Mas é preciso, então, ter cuidado e verificar pelo menos esses valores que eu coloquei aqui, inclusive, na conclusão, eu, dentre outros, diligenciar no sentido de esclarecer perante a administração pública a justificativa concreta da inexigibilidade da licitação e a comprovação da publicação do processo em órgão oficial de imprensa. B, apurar se as atividades do objeto do contrato firmado com o escritório contratado, sem licitação, os serviços executados, deveriam ou não ser realizadas pelo quadro de pessoal do órgão, da assessoria jurídica que ele tem. E C, averiguar a diferença de valores discriminados na tabela da folha 12, uma vez que não se observa proporcionalidade em relação aos serviços prestados. Pelo menos, no mínimo, isso. Perfeito. Todos estão de Excelência, acordo? Tem só uma questão aqui da letra A, doutor Iádia. Sim. O trabalho está muito bem feito, mas eu não vi aqui uma justificativa com relação à publicação, a segunda parte final, comprovação da publicação do processo em órgão oficial de imprensa, porque me parece que de Ser Rosado fica desobrigado a publicar em diário oficial em razão do número de habitantes, alguma coisa. Porque existe uma limitação com relação à publicidade em órgão oficial. Então, a gente tem que verificar se esse caso, o município é obrigado ou não. Por isso que é interessante que retorne para a gente verificar se isso deveria e não ou a não comprovação de que houve publicação. Se não for obrigado, e aí a gente está pedindo uma diligência de algo que não tem obrigação, e eu não vi no voto, Vossa Excelência, aqui, nada concernente a essa obrigatoriedade em razão do número de habitantes do município. Deixa eu só essa verificar desobrigação, aqui onde é que entendeu? está. Só esse detalhe. Certo. Para a gente aqui não está convertendo em diligência de algo que não é obrigatório. Só isso. O restante... Ou então incluir aqui na letra A uma condicional aqui. Exatamente. Pronto, necessário que ele comprove. E sendo o caso, perfeito. E sendo o caso... Mas, ó, aqui a conselheira, tem um parágrafo aqui, doutor Hebe, que ela fala, frise que todos os procedimentos e contratos celebrados por inexigibilidade de licitação devem atender naquilo que couber as exigências formais de publicidade contida na Lei 8.000. Porque isso é uma regra geral, aí tem uma regra específica com relação ao número de habitantes. Folha 7. E colocando certo, eu sei, mas aí, no que notadamente as previstas no artigo 26, 60 e 64. A publicidade é um necessidade princípio, de motivação expressa para que se verifique possível irregularidade. O princípio da publicidade está na Constituição. A questão é apenas, houve publicidade, porque em órgão de imprensa oficial, somente quando o município atinge um determinado número de habitantes, tem uma condicionante aí. Não impede, não desobriga o município de publicar em locais de costume. Tá certo? Então, a ideia, a maneira pela qual foi dada a publicidade é que precisa se verificar, né? Perfeito. Para atender o princípio da publicidade. A forma exata, né? Isso. Entender. De publicidade. Entendeu? Porque aí fica, eu acho que ajusta melhor. Perfeito. Mas agradeço, muito obrigada, doutor Ebert, pelos seus ensinamentos. Obrigada. Eu não. Todos de acordo, então? Com esse ajuste. Então, dá um homologado os termos do voto do relator, o voto já reajustado, conforme a revisora. Eu que agradeço pela confiança. Não, mas ela reajustou, né? A diligência da linha A. Ok, sim. Vamos colocar em ata. Ou em órgão oficial, ou se foi dado publicidade. Como é que ele comprova, né, a publicidade? Sendo o caso, vírgula, se foi Por favor, doutora Carla, diga aí. Depois dessa... Pronto, perfeito. E a comprovação da publicação do processo. Perfeito, tirando em órgão oficial de imprensa. Perfeito. Perfeito. Se for o caso, né? Ok. Ok. Então, seguindo com a ordem do dia, processo judicial 55741, conselheira Miriam Selle é a relatora. Doutora Miriam, a linha C. Pode relatar e votar, excelência. Hein? A linha C, processo judicial 55741/2019, recurso administrativo contra decisão de arquivamento de inquérito civil. Já?
Foi a unanimidade. Direto na emenda ou no voto, como seria? Pode ir a emenda, Celeste. A emenda. Não é? Parece simples. Recurso administrativo da decisão de promoção de arquivamento. O inquérito civil que tem como objetivo investigar supostas irregularidades encontradas nos arames farpados comercializados pela empresa comercial Maranguape Limitada, em desconformidade com a norma técnica NBR 6317. Necessidade de nova perícia técnica, custeio integral pelo recorrente. Voto pelo conhecimento e provimento do recurso administrativo. Provimento do recurso, perfeito. Para realmente fazer essa perícia e ele se prontificou a pagar no órgão isento, havendo acompanhamento da outra parte e tudo. Eu acho que, havendo dúvidas, não é, doutor Silvio? É melhor a gente aprofundar as investigações. Perfeito. Alguma divergência? Não havendo, então, a unanimidade, provido o recurso dos termos do voto da relatora. Processos que estão em mesa, primeiro bloco de 1 a 4, doutor Arli, revisor o conselheiro Braz Paulo. Tem alguma... Não, excelência, nenhum destaque. Também, igualmente, sem destaque. Sem destaque. Todos de acordo? Então, a unanimidade de 1 ao 4. Número 5 a 8, doutora Miriam e o conselheiro Arli é o revisor. Algum destaque, observação, divergência? Nenhum, excelência. Nenhum. Algum conselheiro tem destaque? Não havendo, então, aprovados a unanimidade do 5 a 8. Doutor Herbert Bezerra, 9 a 17, conselheira Miriam, revisora. Todos em mesa, sem destaque. A revisora não tem destaque. Algum destaque por parte de algum colega? Não havendo, então, do 9 ao 17, aprovados a unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Braz, processo 18 a 21. Conselheiro Herbert é o revisor. Em mesa, sem destaques. Sem destaques. Algum destaque por algum membro do conselho? Não havendo, então, aprovados a unanimidade 18 a 21. E não havendo mais nenhum assunto, está encerrada a sessão. Até a próxima, se Deus nos permitir.